Cristiano, boa tarde aos ouvintes aqui do Jornal da Cidade. Pois hoje eu estou aqui então como o entrevistado, né, o convidado da tarde, para falar um pouquinho sobre esse trabalho de conclusão de curso que tomou muito tempo do ano de 2024, da minha rotina e da minha dedicação, e que trouxe resultados importantes, né? Porque no fim das contas é isso que a gente busca, né? Responder as perguntas que a gente tinha lá no início do ano, né, com relação ao nosso trabalho acadêmico, o TCC. Então o tema que foi escolhido para essa jornada foi a importância da rádio comunitária do município de Ibirubá para o desenvolvimento local. Esse momento, o Cristiano deve lembrar muito bem, né, como foi a escolha do tema do TCC. Ele é bastante complexo, de muita reflexão, de muito pensamento. A gente precisa analisar, né, o que seria melhor para o momento, o que a gente conseguiria utilizar depois desse trabalho concluído, o que a gente deixa de legado com isso tudo. Então, para mim, também foi um momento assim bem desafiador de buscar um tema, né? O que eu iria pesquisar de fato? Poderia ter pesquisado os 50 anos do jornal Alto Jacuí, poderia ter pesquisado algo relacionado à minha atividade na funerária, né? A criação de crematórios, sei lá, teriam tantos assuntos que a gente poderia abordar, mas o foco era esse pelo fato de que quantos trabalhos, e o Cristiano lembra bem, né, quantos trabalhos de pesquisa a gente tem relacionados à área de rádios comunitárias no Rio Grande do Sul? São poucos, são trabalhos que quando você vai aí para a internet buscar, você não encontra muita coisa. Então eu somei esforços aqui e consegui montar uma pesquisa relacionada então a esse tema, né? Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de administração da Universidade de Cruz Alta como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em administração. A minha orientadora, a professora Luísa Cristina Karpovinski Pienes, uma pessoa maravilhosa, né? Extremamente dedicada, extremamente comprometida com a pesquisa científica, acadêmica. Ela é coordenadora do curso de administração da Universidade de Cruz Alta. E eu tive essa felicidade de cair, né, na minha frente ali, no meu caminho, aparecer essa professora, essa mestre que me ajudou muito a compreender todas as nuances aí de um trabalho acadêmico. Então vamos falar um pouquinho, Cristiano. Tá certo. Sempre tem essa, viu, Andrei, da Santa Efigênia dos trabalhos de TCC, né? Alguém que ajude a gente a encontrar o caminho. Eu também tive sorte de ter a professora Fabiana Iser como orientadora também, coordenadora do curso, então foi um caminho bem mais tranquilo, acredito eu, né? Tendo esse suporte aí. Mas primeira coisa que eu queria entender um pouco dessa pesquisa, Andrei, assim, é a questão da parte da estruturação da pesquisa, né? Por exemplo, quem tu escolhe para falar, porque poderia escolher pessoas vinculadas ao meio, né? De repente, tal, mas quem que tu escolhe para fazer? Eu não sei se a gente começa por aí pela pesquisa efetivamente ou se a gente puxa um pouquinho do referencial teórico, né? Mas como é que tu estrutura essa parte? O que tu buscava de resposta pro teu trabalho? O que tu queria encontrar lá no final, na última linha, como diz o pessoal da contabilidade, né? Lá na última linha, o que tu esperava de resposta desse TCC? Bom, Cristiano, começando na introdução, então a gente fez aí um resgate, né, da chegada do rádio no Brasil, né, de como acontece o início das rádios comunitárias, como isso é estruturado, né, a partir do governo lá em 1998, então da criação de uma lei que institui aí as rádios comunitárias, né, como parte integrante do processo de comunicação do Brasil. E também falamos um pouquinho aí do advento da internet, da vinda, da chegada, né, das redes sociais e como que o rádio se adaptou também a esse modelo de comunicação. Mas o que a gente queria responder, a nossa pergunta principal, né, a nossa problemática
como a rádio comunitária pode contribuir com o desenvolvimento local do município de Ibirubá. Esse era o nosso propósito na pesquisa, né? E a gente levantou esse tema porque muitas cidades aqui da região, elas não têm uma emissora de rádio, não tem nenhuma emissora de rádio comunitária, né? Então, eu cito exemplo aqui, por exemplo, de Fortaleza dos Valos, do município de Colorado, onde a gente não tem nenhuma emissora de rádio nesses municípios, pegando só aqui na nossa região do Alto Jacuí, né? Então, o que a população acaba percebendo nesses municípios? Nós tivemos uma eleição agora, no ano de 2024, uma eleição municipal. As pessoas que moram em Fortaleza dos Valos não puderam ouvir as propostas dos seus candidatos em uma emissora de rádio, porque não tem nenhuma rádio lá no município. Os habitantes de Colorado não puderam ouvir as chamadas dos vereadores, as chamadas das coligações. Então, tudo fica mais obscuro, Cristiano, quando não tem uma emissora de rádio no município. E a partir disso, a gente foi buscar, então, responder essa pergunta: como a rádio comunitária pode contribuir com o desenvolvimento do município de Ibirubá? E buscamos, através desse objetivo, identificar o funcionamento e a programação da rádio e como ocorre a participação popular na programação, oferecendo informações para a formulação de estratégias que ajudem a fortalecer esse veículo de comunicação. Então, essa foi a base do nosso estudo, da nossa pesquisa. E a partir disso, então, a gente foi desenvolvendo aí alguns tópicos, né? O referencial teórico, por exemplo, ele falava sobre o surgimento das rádios comunitárias, né? O papel delas, por que elas existem, como elas são sustentadas, né? Quem sustenta uma rádio comunitária, da onde vem o recurso para pagar as contas dela. Uma rádio comunitária no Brasil, a gente não consegue mudar essa lei, ela ainda é uma lei arcaica lá do ano de 1998, que deu apenas 25 watts de potência para as emissoras comunitárias trabalharem. Isso é muito pouco, né? Do ponto de vista que hoje, para você conseguir atingir todo o interior, o município do tamanho de Ibirubá, por exemplo, precisaria no mínimo 10 vezes esse número, ou seja, 250 watts de potência, né? Então, 25 watts, o que acontece? Um raio de 4 km, 5, né, um pouco mais em alguns locais onde existe a possibilidade da propagação do sinal, né, porque nós estamos num ponto mais alto da cidade. Por exemplo, quem mora lá em Alfredo Brenner, alguns moradores lá de Alfredo Brenner conseguem ouvir o sinal da Rádio Cidade de Ibirubá, comunitária, porque é um local onde não existem obstáculos geográficos, não existem prédios, morros ou algo nesse sentido, né? Então, para esse lado, a rádio irradia bem. Então, essa lei ela foi criada e no início até se falava, né, que era 250 watts, só que no dia, né, da aprovação do relatório lá, cortaram o último zero do número e ficou 25. Mas isso é uma história que a gente não sabe se a veracidade existe ou não, né? Mas, enfim, depois desse tema, né, que a gente traz aqui na introdução do trabalho, então, vem aí a questão das rádios comunitárias no Rio Grande do Sul, o início delas lá no ano de 1997, então, quando se cria a Associação Gaúcha de Radiodifusão Comunitária, a Abraço RS. E hoje o Rio Grande do Sul, com seus 497 municípios, tem cerca de 400 emissoras de rádio comunitárias operando no estado. Então, existem municípios com mais de uma rádio comunitária. Cruz Alta é um exemplo, tem 2, né? E tem outras cidades que não tem nenhuma. Citei antes, Fortaleza dos Valos, Colorado, Tapera, Espumoso, não tem rádios comunitárias nesses municípios. Tá? Seguindo com o papel da rádio comunitária, né, e a importância para o desenvolvimento local, a gente fala um pouquinho sobre o que é o desenvolvimento e o que é o desenvolvimento local, né, e como isso está vinculado, como isso está conectado com a estrutura de comunicação através das rádios comunitárias. Então, o principal esforço de uma rádio comunitária se dá no sentido de democratizar a comunicação e livrá-la do rótulo da falsidade, bem como do serviço prestado ao controle social dos poderosos, né? Historicamente, no Brasil, os canais de rádio eles eram entregues assim para aqueles amigos do rei, né?
Chegava lá, pedia, olha, eu quero um canal de rádio lá para minha cidade. E aí o cara chegava lá no Senado, chegava lá no seu deputado, chegava lá na sua base e conseguia saía lá de Brasília já com, né, uma pastinha embaixo do braço, pronto para comprar os equipamentos e montar uma rádio. Então era muito seletivo o processo, né? A partir da vinda das rádios comunitárias, isso foi se organizando de uma forma diferente, onde as associações, onde pessoas que se organizavam em grupos sociais, né, em associações, em cooperativas, em grupos que tivessem essa vontade, né, de estar com um canal de comunicação, como aconteceu aqui em Ibirubá no ano de 2007, quando se formou então a Associação Ibirubense de Radiodifusão, e depois ela se torna a Associação de Radiodifusão Comunitária de Ibirubá, onde se criou ali o início, né, o pontapé inicial para que Ibirubá tivesse mais um canal de radiodifusão aqui no município. Bom, seguindo na nossa análise, né, a gente fala um pouquinho sobre o desenvolvimento local. O que é o desenvolvimento local e como a gente vai conectar desenvolvimento com rádio comunitária, com a comunicação falada. O desenvolvimento local é um processo que busca valorizar o potencial da comunidade por meio da articulação entre recursos humanos, sociais e econômicos. Ele envolve as interações entre os habitantes, promovendo a identidade coletiva e o pertencimento, o que fortalece as capacidades locais de crescimento. Esse desenvolvimento é impulsionado pela utilização dos meios de comunicação, entre eles as rádios comunitárias, que junto com agentes locais promovem a economia e a cultura da região. Essa é uma frase retirada aí do Castilho Soares, né, de um trabalho onde ele fala justamente sobre desenvolvimento local e a relação com as rádios. O desenvolvimento feito de baixo para cima coloca a comunidade no centro das decisões, com um foco na capacidade de auto-organização e autonomia. Essa forma de organização promove um modelo mais inclusivo e participativo, onde a população local e suas tradições são valorizadas. Nesse sentido, Cristiano, é possível afirmar que a rádio contribui para o desenvolvimento local por ter um formato adaptado a todas as classes sociais, ser acessado facilmente em todos os lugares e ser instantâneo. Tem até uma frase que diz, né, que o rádio ele é ouvido desde dentro do presídio, onde pode ser sintonizado, né, uma emissora de rádio ali com um aparelho a pilha, até nas mansões dos bairros mais nobres de uma cidade. Então ele tem penetração em todos os espaços. A interação da comunidade com a emissora de rádio é vetora de mudanças que acabam contribuindo para a sociedade como um todo e vão desde a promoção e divulgação da cultura e dos saberes de determinada região até a propagação de notícias que irão ajudar a comunidade a crescer de forma sustentável. Uma das questões, Andrei, que tu traz aí nessa introdução, nessa primeira parte aí, é o lugar de fala, né? Então, para a rádio comunitária, e talvez eu acho que as leituras, a bibliografia que tu pesquisou trouxe isso muito presente, né? Não foi nada fácil, né? Não foi só chegar, pegar uma pastinha, botar debaixo do braço, chegar lá e com o amigo do rei lá e, me dá autorização para ir, né? A gente precisa lembrar que teve determinados momentos, né, da história da comunicação aí, das rádios comunitárias, que as rádios eram perseguidas, né? Que se não tivesse tudo em dia lá, documentação lá no Ministério das Comunicações lá, vinha os carros da Polícia Federal e tirava equipamento e levava e mandava prender o radialista que tivesse no ar e tal. Tanto é que teve momentos que as rádios tinham que esconder os equipamentos em outros locais, né, os transmissores, para poder continuar trabalhando, né, para continuar fazendo essa pressão, porque teve um momento que precisou fazer isso, uma pressão para que ela fosse regulamentada de fato, né? E se hoje ainda tem municípios que não têm, a pergunta que a gente precisa fazer é por que não tem? Qual que é o problema lá no município, lá em Fortaleza dos Valos? É porque não tem pessoas lá que queiram montar? Ou tá difícil ainda de montar, ou não vale a pena, né? E aí eu acho que traz um pouquinho essa questão tua, e eu queria entender um pouquinho, assim, quando que a Rádio Cidade faz essa transição, assim, no sentido de ser viável, né?
do ponto de vista de audiência, né? Porque normalmente também tem essa ideia de que uma rádio comunitária é o primo pobre, né? Que ninguém ouve, que é só um microfone aberto ali para quem quiser falar o que quiser. E aí que entra o teu modelo, né, de trabalho aqui que faz esse, digamos assim, esse upgrade, né, no papel da rádio aqui em Birubá. A virada, Cristiano, e dá para dizer que desde a concepção da Rádio Cidade em 2010, quando ela inicia suas transmissões, e 2011, quando vem a outorga definitiva, foi sempre como era uma rádio nova, como era uma rádio que tinha um papel de conectar com o público mais jovem, né? Porque Ibirubá já tinha 2 emissoras de rádio muito tradicionais que se conectavam com aquele povo do interior, com aquele povo, né, de meia idade para cima. Então tinha um espaço aí para aquela rádio considerada mais jovem, mais moderninha. E aí a Rádio Cidade foi se conectando com esse público, né? Os próprios comunicadores da época aí, que eu lembro, Guto Ávila, Marcelo Scapini, né, o Vitor César, pessoas que eram, né, de uma faixa etária mais jovem e que conseguiam então fazer com que a rádio tivesse essa característica. Ao longo do tempo ela foi tendo uma penetração, uma aceitabilidade no comércio, né, no centro da cidade, Birubá crescendo e a Rádio Cidade se conectando com essa potencialidade. E aí se tornou uma rádio que, a partir dali, fez parte de fato do cotidiano das pessoas, né? Então você tinha programações muito bem definidas a nível de rádio local. Nós tínhamos, né, uma programação voltada para um público do interior, nós tínhamos uma programação, né, que estava até então aí em outras emissoras voltada para um público mais voltado ao agro, ao metal mecânico, e a Rádio Cidade vem se colocando, se encaixando aí no comércio, né, naquele ambiente mais light, mais suave, mais popular em alguns momentos, porque também se conecta aí com a dona de casa, com aquelas pessoas que estão em casa durante o dia, e aí vai consolidando o seu público, né? E a partir disso, a Rádio Cidade ela sempre teve uma gestão e uma diretoria muito presente, muito participativa. Todos os diretores que passaram até o momento que eu assumi em 2018 tiveram muita seriedade, né? Quando a gente recebeu a rádio, a gente percebeu que a documentação, né, tudo estava de acordo, ou seja, ela havia sido conduzida de uma forma profissional, e aí o resultado acaba acontecendo. Mas faltava algo em 2018. Faltava o jornalismo, Cristiano. Faltava aquele produto que a gente precisava abrir, um espaço que a gente precisava abrir e que fosse de fato diferente daquilo que tinha até então. E aí a primeira coisa foi buscar um jornalista, buscar uma pessoa que tivesse formação em jornalismo para começar então esse trabalho, né? E aí foi a segunda virada que eu considero de chave aqui para a Rádio Cidade. E a partir disso, então, ela vai buscando, né, cada vez mais espaço. Daí vem o Facebook, vem o Instagram com força, vem o YouTube com força, né? Vem os grupos de WhatsApp, vem essa penetração digital e aí a gente consegue largar na frente, né? Consegue se conectar mais rápido, consegue entender qual é a forma que o nosso público, que o nosso ouvinte, que o nosso internauta queria receber a informação, né? Como ele achava mais rápido, como ele achava mais interessante, né? Aí a gente começa a fazer as lives com a página do Facebook, então, oferecendo esse conteúdo em qualquer momento, porque antes, para você ter acesso a uma entrevista, você teria que estar ouvindo a rádio naquele momento. Você teria que estar, né, conectado pela internet ou no dial ali no rádio e ouvir ela, senão depois que encerrou a entrevista não tinha mais acesso àquele conteúdo. E a Rádio Cidade deu um novo patamar para isso. Ela viu que as pessoas Foi na pandemia isso ou não? Não, foi antes. Antes, em 2019, a gente já tem várias entrevistas, vários programas aí transmitidos ao vivo. Em 2018 já tinha isso. Então, esse foi um momento em que nós percebemos que a audiência queria
ouvir as entrevistas em horários alternativos, que não precisava então estar conectado no rádio naquele momento. E a partir disso houve um crescimento gigantesco, né? Em acessos, em curtidas, em comentários, em seguidores. E a rádio ela ganha mais essa forma de se aproximar do ouvinte, da comunidade, também através da internet. Então, para a gente responder, Cristiano, essa pergunta lá do início do nosso artigo, lá do início da nossa pesquisa, né, como a rádio comunitária contribui para o desenvolvimento local do município de Birubá, a gente foi fazer uma pesquisa de campo, que é o nosso método, né, o método do trabalho. Então, o estudo foi conduzido por meio de uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica de grupo focal para a coleta de dados. O grupo focal é eficaz em estimular debates e interações entre os participantes, o que favorece a exploração das percepções sobre a pergunta que a gente estava respondendo naquele momento. A técnica é caracterizada com uma entrevista em profundidade com um grupo de pessoas pré-determinadas, organizadas de acordo com o interesse da pesquisa. Ela é recomendada para a exploração de novos campos e para gerar hipóteses através da perspectiva dos entrevistados. Então, o nosso grupo focal ele teve 2 momentos, né? O primeiro grupo focal, a gente convidou participantes que tinham liderança, né? Que tinham serviços prestados, que tinham aquela chamada ligação umbilical aí com os bairros, né? Então, nós buscamos participante o bairro Jardim, Nova Jardim, bairro Esperança e bairro Planalto. Aqui a gente fechou um grupo focal, né? Então nós juntamos 4 pessoas e colocamos as nossas questões para que fosse debatido. E o segundo grupo focal teve um representante do centro, do bairro Floresta, bairro Odila, Progresso e Hermani. Então, se você perceber aqui, cortando a cidade ao meio pela rua General Osório, que é a principal, nós pegamos a fatia de cima, aqui para o lado do Trevo, né, que é Jardim, Nova Jardim, Esperança e Planalto, e pegamos a fatia da rua Mauá para baixo, então bairro Hermani, bairro Progresso, Odila, Floresta e o centro da cidade também entra nesse estudo. Tá? O morador do bairro Jardim, 11 anos de moradia no bairro, Nova Jardim, um morador com 14 anos. O bairro Esperança, 4 anos de moradia ali, tinha um líder comunitário. O bairro Planalto, um morador com 22 anos de moradia lá. O bairro Hermani, um morador com 5 anos. O bairro Progresso, um morador com 31 anos no bairro. O bairro Odila, 8. O bairro Floresta, 7. E o centro da cidade, um morador com 15 anos. A gente fez esse estudo, essa pesquisa e essa entrevista, então, em um local ermo, né, sem vinculação aqui com a rádio, até para as pessoas se sentirem mais à vontade para falar realmente o que elas entendiam como desenvolvimento, quais eram as pautas que a rádio precisava trazer e também quais as programações que elas mais ouviam, né, durante a nossa programação aqui da Rádio Cidade. E o feedback, André? Resultados muito bons. Olha, o papel do Serviço de Radiodifusão Comunitária em Ibirubá foi ampliar a participação popular, possibilitando que entidades filantrópicas e lideranças de bairros e vilas utilizassem a rádio como meio de comunicação entre as demandas locais e a busca por soluções. Isso aqui, Cristiano, fica muito evidente, muito evidente. Um dos primeiros programas da grade da emissora, denominado Assim Falam os Bairros, lá em 2013, mais ou menos, trouxe ao estúdio presidentes de associações de moradores, clubes de mães, entidades esportivas e beneficentes para debater os desafios enfrentados pelas comunidades. Esse programa foi responsável por abrir o microfone da rádio para uma nova forma de atuação dos líderes de bairros, dando importância para situações que até então não tinham eco em outros meios de comunicação. Esse fato foi citado durante o grupo focal. Eu vou ler aqui o que o participante falou. Abre aspas. Um programa que tinha grande participação dos líderes de bairros era o Assim Falam os Bairros, comandado pelo presidente da União das Associações de Bairros de Ibirubá. Acontecia aos sábados. Ele convidava alguém para explanar o que estava errado na sua rua e que precisava de atenção da prefeitura.
Lembro que participamos várias vezes do programa e nossas demandas eram atendidas na outra semana. Isso foi uma fala do entrevistado. Outra fala. Aí a gente começa a entrar na pauta esportiva da rádio. Entre 2011 e 2015, com a estruturação de uma nova programação voltada para os interesses da comunidade, a direção da rádio observou um aumento de audiência e os ouvintes manifestando através de ligações e mensagens a relevância das pautas e a qualidade das atrações que a emissora estava colocando no ar. Nessa época, a rádio montou uma equipe de voluntários para fazer transmissões esportivas e contribuiu para integrar a comunidade, desenvolver o senso de civilidade e preservar memórias entre os desportistas do município, demonstrado no recorte da fala de um participante do grupo focal. Abre aspas, ele diz: "Lembro de uma final do Municipal de Campo. O time do nosso bairro jogava um clássico contra o rival. A Rádio Cidade estava lá, transmitindo a partida. Até hoje sentamos para ouvir a narração do jogo e relembrar os detalhes daquele dia que entrou para a história do nosso bairro. Se não fosse o trabalho da rádio, nunca teríamos essa memória para mostrar para os nossos netos." Olha só que legal, né? Fica marcado ali o registro, que nem eu digo, eu estou gravando aqui para a gente ficar isso como no arquivo, né? E fica na memória das pessoas isso, né? Então, um jogo que talvez as outras emissoras não tiveram, né, o interesse de transmitir, a Rádio Cidade foi lá, fez a transmissão e ficou aí de história para essas pessoas aí, né? Outro participante manifestou que o desenvolvimento local é um esforço coletivo que promove melhorias dentro da comunidade, como ações integradas entre empresas privadas, órgãos públicos, entidades e associações de bairros, para atender às necessidades da população e melhorar a qualidade de vida, gerando renda e emprego. Então, esse foi um dos nossos questionamentos. As perguntas também envolviam o que você entende como desenvolvimento local, e essa foi uma das respostas que a gente resgatou e recortou para colocar no trabalho. Nesse aspecto, a pesquisa mostrou que o crescimento de uma comunidade é feito por várias mãos, integrando pessoas em torno de um objetivo em comum. A ausência de calçamento em uma rua, a falta de asfalto ou a iluminação pública insuficiente são demandas que, quando abordadas na programação da rádio, se tornam prioridade na execução através da prefeitura. Nesse sentido, a rádio é considerada um canal acessível e acolhedor, desempenhando um papel central ao dar voz a pessoas e entidades locais, permitindo a abordagem de problemas, a divulgação de eventos e a mobilização da comunidade. Então, aqui se coloca muito evidente o papel da rádio de ser a intermediária. Por isso que ela tem esse conceito do meio de comunicação. A rádio, sendo a intermediária dessas demandas, ela acaba conseguindo levar essa mensagem, né, entre aquele morador que talvez nunca colocou os pés na prefeitura, que nunca teve a oportunidade de conversar com o prefeito ou com o secretário do município, e de repente ele manda uma mensagem aqui para a rádio, faz uma ligação e diz: "Olha, Cristiano, fala o seguinte, aqui na minha rua ninguém apareceu para recolher os galhos aqui, já faz mais de um mês que está tirado lá na esquina." E o Cristiano fala, né, isso no ar, e essa mensagem chega a alguém lá na prefeitura e essa pessoa já se mobiliza então para ver o que está acontecendo e resolver esse problema. Então, para nós é tão normal, Cristiano, isso, mas para quem está lá na ponta, para quem não tem o microfone na sua frente todos os dias, isso representa muito, representa quase que um intermediário, né? Ou seja, a rádio ela acaba sendo aí a solução dos problemas para a comunidade. Uma sugestão, e aqui a gente entra mais na análise das respostas também, que são colocadas como sugestões para a atuação da rádio, é disponibilizar um repórter para ir de encontro ao povo. Esse é um ponto que a rádio pode ampliar em sua programação. Instalar uma unidade móvel de transmissão dentro de um veículo e ficar circulando nos bairros, buscando os moradores para dar oportunidade deles falarem o que precisa ser melhorado em sua rua, no seu bairro. Isso aqui é um conceito um pouco mais antigo que tínhamos aqui em Ibirubá,
quando não existia internet, quando não existia WhatsApp, quando você não tinha como mandar uma mensagem de áudio para a rádio, por exemplo. Então essa figura do repórter nos bairros, ela tinha uma importância maior. Ele ia lá com o celular, fazia uma ligação aqui para o estúdio. Olha só, vamos colocar o morador aqui do bairro tal, ele quer fazer aqui o uso, né, desse espaço para colocar algumas situações que estão acontecendo aqui e tal. E aí ele falava, né? Hoje isso foi, de uma certa forma, aí um atalho, né, através da internet, que você pede para o morador, viu? Se quiser, manda por mensagem, a gente vai abrir o WhatsApp da rádio e vai ver. Ou se quiser aí mandar até um áudio gravado, a gente coloca no ar também, né? Então, essa figura do repórter ir de encontro ao povo existia muito antigamente, agora ela muda um pouquinho de característica, né? Porque cada pessoa passa a ser um repórter, né, Cristiano? Acho que conecta com aquilo que o jornalismo fala também, né? A partir da vinda dos smartphones, você tem um gravador, você tem uma câmera, você tem como fazer uma ligação, você tem um aplicativo. Você é repórter, né? Você é o repórter, né? Essa é o conceito, né, do novo momento que a gente vive. Mas, Andrei, tu focou aí um pouco na questão do jornalismo, né? Mas provavelmente a pesquisa ela apresenta também outras nuances, assim, para outros campos, assim, né, da importância da rádio cultural, religiosa e tudo mais, né? Cultural, aparece várias citações também, né? Por exemplo, mateadas em bairros, né? Quando a gente vê aí as pessoas vindo até a rádio para fazer o uso aqui do espaço para fazer a divulgação, eventos no CTG, né? Cavalgadas e outras manifestações culturais das mais diversas, carnaval, né? Tudo mais que a gente tem aí. Isso aparece muito também, Cristiano, né? Porque a rádio ela passa a ser um palco, né? Um palanque para que as pessoas tenham esse acesso e se comuniquem com aquelas pessoas que gostam, que têm conexão com esse tipo de assunto. Então, uma das frases, inclusive, que a gente recorta aqui também, né? Ela fala sobre o Baú do Esporte, né? Um programa que resgata histórias dos esportistas em tempos passados e que assim gera interesse nos mais jovens que escutam os mais velhos e seguem seus ensinamentos para seguir participando dos clubes esportivos da cidade. Então, como mobilizar jovens, como fazer eles serem picados pelo mosquitinho, né, daquela entidade e seguir aquela entidade adiante? É contando histórias, né? Assim a gente se envolve, assim a gente vai criando aquela conexão, aquele interesse, né? Olha só o São José, o Florestal, o Vila Nova, né? O Triunfo, olha o Bangu como começou, olha, né, o Gaúcho da Chácara, clubes que tiveram aí um tempo de existência e depois pararam. Então tudo isso, essas histórias vão trazendo elementos que se tornam apaixonantes para os mais jovens, para as pessoas que estão na linha de sucessão dos clubes, né? E essa é uma forma também da rádio ajudar no desenvolvimento cultural e esportivo da nossa cidade. Imagina num município que não tem rádio, Cristiano. Como é que é contada essa história? Como é que as pessoas têm acesso a isso? Qual é a página no Facebook que você pode ali acessar e relembrar toda a história do clube que você participa, da escola de samba que você participa, né, do seu bairro, histórias de pessoas que ajudaram a fundar a comunidade? Qual é a fonte que você tem disso em um município que não tem comunicação, que não tem um instrumento como uma rádio comunitária? Então é primordial a gente fazer essa reflexão e entender que, acima de tudo, quanto mais comunicação, quanto mais informação, quanto mais meios de comunicação em uma cidade, melhor, né? Porque assim a informação ela não fica nas mãos apenas de alguns grupos que, a partir dos seus interesses e daquilo que eles entendem como certo, vão executar, né? E os outros ficam totalmente de fora. E assim acontece historicamente em Birubá, por exemplo, com os jornais, né? A gente teve por muitos anos apenas o jornal Alto Jacuí, sendo o grande propagador de informações aqui para a região. E lá na década de 90, né, final dos anos 80, início da década de 90, entra uma segunda
forma de comunicação impressa, que é o Visão Regional, né? Então, o que isso mostra, né? Que em algum momento um grupo de pessoas, né, uma parcela da comunidade, não se sentiu atendida mais pelo que estava ali e resolveu buscar um espaço próprio, né? Então, imagina numa cidade que tem só uma rádio. Imagina numa cidade que nem rádio tem. Quem está dominando a informação? O interesse de quem que ela está, né? Então, aqui em Ibirubá, isso é muito claro. Nós temos 4 emissoras de rádio. Nós temos a Rádio Ibirubá, a Rádio Amizade, que fazem parte do sistema EPU. Nós temos a Rádio CBS, que é um grupo independente, totalmente antagônico à Rádio Ibirubá. E nós temos a Rádio Cidade. Então, é mais difícil de você tramar algo, né? E botar todas aí no mesmo bolo, né? E isso, no fim das contas, para a sociedade, para a comunidade, é bom, né? Imagina se todos pensassem da mesma forma, do mesmo jeito, e ninguém fosse ter aí espaço para emitir uma opinião diferente. Então, nesse sentido, a gente coloca no trabalho que sim, a rádio, a comunitária, ela tem uma participação, tem uma importância grande no desenvolvimento local do município de Ibirubá. E a partir dessa programação, então, né, Gomes, em 2004, ele disse que considera mais adequado tratar a comunicação como um campo social, em vez de limitá-la a um conceito de meio ou canal de informação. Segundo o autor, a mídia desenvolve na sociedade um importante papel como mediadora social. Ela representa a cada pessoa uma visão diferente das coisas. No entanto, mesmo que as informações não estejam ligadas diretamente entre os indivíduos devido à comunicação de massa, os mesmos presenciam alguma relação entre eles e essas informações. Então, esse é um conceito, né? Outro que é trazido pelo Comaceto, lá em 2007, diz que o rádio não só continua vivo, como resiste ao tempo e atinge o maior número de pessoas no mundo. Então, são alguns elementos que a gente vai buscando trazer aí para dentro desse trabalho de conclusão. E outro ponto que você colocava na questão aí cultural também foi citado por um participante nessa pesquisa. Ele fala o seguinte: quando promovemos mateadas em nosso bairro, a primeira coisa é divulgar na Rádio Cidade, no horário das músicas gaúchas, para que a comunidade inteira fique sabendo do evento e compareça para prestigiar. Então, é aquela relação, né, muito interessante da gente analisar. O rádio, Cristiano, Rádio Cidade, 6 horas da manhã até 10h30 da noite. Passa quantas horas? 16 horas por dia comunicando alguma coisa. É óbvio que você não vai ficar com o rádio ligado das 6 da manhã às 10h30 da noite direto. Tem gente que fica. Mas aí ele está ouvindo a rádio, não está escutando, porque tem essa diferença, né? Tem. Ouvir é você estar ouvindo aí um barulho, eu estou ouvindo aqui que tem carro passando, estou ouvindo aqui que está batendo um vento aqui na janela. Agora, escutar é você parar para entender o que está sendo comunicado, o que está sendo dito, né? Então, eu acredito que escutar rádio 16 horas por dia são raros aqui em Ibirubá, né? Mas que estão com o rádio ligado ali, escutando música, né? Ouvindo aí alguma notícia ou até mesmo a hora, a previsão do tempo, a gente tem muitas pessoas. E a partir dessa visão, né, de que o rádio tem toda essa penetração, é possível afirmar, então, que a rádio tem, né, hoje uma diversificação muito grande. Então, a gente começa lá pela manhã com uma programação, por exemplo, o Bom Dia Cidade, que traz aí a previsão do tempo, as cotações agrícolas, os avisos de utilidade pública, né, falecimentos, pessoas que internaram no hospital e tudo mais. O Cidade News, às 7h30 da manhã, já foca no jornalismo, né? O giro policial, campanhas, entrevistas, jornalismo, comentário, embasamento, o que está acontecendo no Brasil, na nossa cidade, no mundo, né? Para você contextualizar, para começar o dia, fazendo então já uma análise do que vai vir durante o dia, né? Quais serão as pautas, as manchetes que vão movimentar aquele dia. Aí depois o Manhãs na 104, música, dicas de saúde, beleza, ouvinte no ar, o horóscopo, história das músicas, história dos artistas, né? Comunicação aí na voz feminina.
e muito dinâmica também. Meio-dia o Jornal Comunitário, 12h30 o Jornal da Cidade, que aí vai para um foco mais de entrevistas, né, mais de reflexão, podendo abrir espaço para o trabalho da pauta de forma mais aprofundada, né, trazendo debates, inclusive. Também tem aí reflexões sobre temas locais, né, e abertura de espaços aí para os empreendedores. Às 14 horas o Tarde Legal, né, com toda essa comunicação mais da tarde, mais leve, mais descontraída. 17 horas é o horário do chimarrão, do mate, vem aí o tradicionalismo de Campo e Galpão. E às 19 horas a Voz do Brasil, que é obrigatória, e 20 horas aí o Noites na 104, né, a programação muito variada, muito diversificada também, que a Rádio Cidade está colocando aí nas noites, aqui com muita música boa. Então a gente percebe como ela vai migrando, né, como ela vai se moldando para que ao longo do dia as pessoas tenham a sua preferência atendida. Eu quero ouvir notícia, eu quero ouvir o giro policial, eu quero ouvir um debate, eu quero ouvir uma música, eu gosto de ouvir a Rose, eu gosto de ouvir uma música no fim da tarde, eu gosto de sentar e tomar chimarrão e ouvir o Vitor César. Então a rádio ela está atendendo, são 16 horas de programação e em algum momento as pessoas vão se sentir contempladas com alguma programação da rádio. Aqui no Brasil, então, 10 mil emissoras de rádio, AM e FM, estão ativas, né? A AM aí reduziu muito, elas estão migrando para FM. Então, nós temos aí cerca de 4.700 emissoras FM, 4.000 emissoras comunitárias e mais cerca de 70, eu acredito que estejam aí em frequência, em amplitude modulada em AM, né? O Brasil vai acabar terminando com a rádio AM, né? Dentro de algum tempo aí não vai mais existir rádios AM. Certo, Cris? Então, esse é o nosso, é a base do nosso trabalho, é a base da nossa pesquisa. Foi defendido já, André? Quarta-feira que vem, daqui uma semana, vai para a banca, né? Vai aí ser defendido esse artigo às 8 horas da noite lá em Cruz Alta, na Universidade de Cruz Alta. Tá certo, então. A gente só tem a dizer aqui que está muito feliz com esse resultado aí, né, da conclusão do TCC, né, e da entrega dele aí na universidade. A gente sabe o quanto isso é importante, né, para ti como pessoa, né, como empreendedor, como administrador e tal, né, concluir aí o teu curso de administração. Também para tua história, né, para tua trajetória até aqui, o quanto esse nome TCC tem um capítulo importante na tua história aí, de vida, e claro para a rádio, né, para tudo isso que a rádio representa para a comunidade, né, porque é a tal história, tu ouvir ali numa conversa olho no olho, né, com as pessoas, é uma coisa, né? Agora estou ouvindo um trabalho científico, né? Que tem ali uma argumentação teórica, que tem ali um referencial teórico para te ajudar. E tu vê que tudo aquilo que tu faz como empreendedor e como dirigente da rádio comunitária tem eco ali na comunidade a partir da resposta daquelas pessoas, né? Então isso é muito gratificante, acredito eu, para ti, mas para nós que fizemos parte aí da turma aí e de algum capítulo dessa história da Rádio Cidade, com certeza mais ainda, né? Que saia, esse TCC seja aproveitado aí para ser publicado em algum seminário institucional, em alguma publicação da Universidade de Cruz Alta, para que a gente tenha isso registrado e que futuras rádios comunitárias, né, se embasem também nessa pesquisa para daqui a pouco, né, criar aí a sua rádio em Fortaleza, em Espumoso, em Colorado, em tantos municípios aí que não tem, e a gente possa de alguma forma estar contribuindo. Teu destaque final, Andrei? Cristiano, agradecer, é um momento assim onde se encerra um capítulo, né, que começou lá em 2003, eu comecei a estudar na Unicruz aqui no campus em Ibirubá. Em 2007 eu acabei interrompendo a minha faculdade por uma questão bem impactante naquele momento, né? Eu estava sendo orientado pelo professor Manuel. O professor Manuel estava com a sua esposa grávida e ela estava com uma gravidez muito tranquila
E no dia de ganhar a criança no hospital, ela acabou falecendo na mesa de cirurgia, foi fazer lá a cesárea e teve a morte confirmada, né? A criança se salvou, mas a partir daquele momento, meu orientador não teve mais condições e a gente não conseguiu mais desenvolver o trabalho e no fim das contas eu acabei rodando no TCC. Foi um momento bem frustrante para mim. Eu suspendi ali a minha faculdade, faltava 4 matérias, né, e o TCC 2 para mim me formar. Mas algo a gente não entende, né? O que Deus reserva para a gente, os movimentos, né? Algo dizia que era para mim voltar, né? Que era para mim recuperar esse tempo, que era para estar incluído dentro de uma faculdade de novo, com os meus 40 anos que fiz aí no dia 17 último. E estou bem feliz, eu acho que não tem idade para a gente buscar o nosso sonho, né? Vai dar certo. Concluída essa parte, a gente faz aí as últimas 3 matérias que faltam e está com o canudo na mão. Mas para além do canudo, para além da formação, para além do diploma, é o momento da gente celebrar que temos saúde, temos vontade de crescer, temos vontade de aprender mais, somos eternos aprendizes, né? E dentro da faculdade, dentro desse espaço, é tão bom a gente estar convivendo ali, né, que coloquei até para minha família em casa que não pretendo parar, quero seguir, quero fazer, o meu sonho aí é seguir no direito agora, né, utilizar, aproveitar essas matérias para não parar, né, porque depois que a gente consegue sair da zona de conforto e pegar esse bonde entrar aí... na rotina do estudo é bom, né? É 1, 2 noites por semana aí que a gente vai fazer e vai dar certo com certeza, né? Se leva 6 anos, se leva 8 anos para se formar depois, lá não interessa. Interessa que você tá caminhando, né, Cristiano? A velocidade é em segundo plano. Tá girando, né? Tá girando. Passo a passo a gente vai conseguir, sem dúvida. Isso aí. Valeu, Andrei. Sucesso e não esperaria algo diferente de ti aí.